Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos online complementares que pretendem explorar temas mais específicos do vosso interesse, do interesse das pequenas e médias empresas. Hoje temos connosco o Márcio Nunes da Silva, diretor da empresa Beta Consult e professor de Sistemas de Informação da Nova SBE. Uma das suas áreas de especialização é a inovação para a competitividade e hoje vou ter a oportunidade, uma vez mais, de te entrevistar, Márcio, para falarmos um pouco sobre esta inovação para a competitividade nas pequenas e médias empresas. Porquê é que é tão importante as pequenas e médias empresas continuarem a inovar? Às vezes o tema da inovação já tem sido largamente debatido, mas qual é que é a tua opinião sobre a importância da inovação nas pequenas e médias empresas? Eu penso sempre que quando falamos em inovar, pensamos em fazer algo diferente, né? Inovar significa fazer algo diferente, não significa necessariamente fazer um processo super diferente ou super digital ou super que vai trazer um resultado gigante, mas simplesmente algo diferente. O grande problema é que as empresas e os gestores acabam por pensar, se eu sempre fiz dessa forma, por que eu vou mudar? Está funcionando, não preciso melhorar. Acontece que você está tendo uma visão olhando apenas para dentro. Quando você olha para o mercado está se mexendo. Se você não fizer nada, você vai ficar para trás. Então, a questão de inovar é porque, hoje em dia, a sociedade muda com uma velocidade enorme. A sociedade como um todo. Não é só a tecnologia que avança. Porque se a tecnologia avançasse, as pessoas não usassem essas novas tecnologias, não faria diferença nenhuma. A questão é que as pessoas estão a usar essas novas tecnologias, e cada vez mais rapidamente. Então, inovar acaba por ser uma necessidade. Não podemos fazer as mesmas coisas que fizemos ontem se quisermos estar competitivos frente aos outros concorrentes. Que barreiras, quais é que são os principais desafios da inovação de uma pequena e média empresa? O que é que tu sentes que muitas vezes podem ser entraves para criar algo diferente, como tu próprio acabaste de explicar? De uma forma geral, o principal desafio acaba por ser o medo de errar, o medo de não funcionar, o medo de cometer algum erro. Quando isso acontece, quando as pessoas têm medo, elas acabam por não experimentar. E inovar significa experimentar. Não tem como você conseguir fazer uma inovação se você não tentar várias vezes de forma diferente. Se você faz algo diferente e funciona, e deu certo, e você está satisfeito e acha que você é inovador, você está redondamente enganado. Porque se você continuasse tentando, você conseguiria uma nova forma que seria melhor, mais rápida, mais barata, mais eficiente de alguma forma. Então, essa cultura de experimentar é fundamental. E o medo de errar acaba por travar. Então, na minha forma de pensar, a principal coisa que precisamos fazer, se queremos criar um ambiente inovador, é ter um ambiente seguro, onde as pessoas não se sintam aflitas porque elas cometeram um erro. Que elas possam entender que faz parte do processo experimentar e sabendo que toda vez que você experimenta, você está sujeito a um fracasso. O problema é que nas pequenas e médias empresas, e agora vou fazer um pouco de advogado do diabo, as empresas têm menos capacidade financeira e de tempo para experimentar, para errar. Não sei até que ponto é que há espaço, efetivamente, para essa experimentação. Como é que nós conseguimos ajudar os gestores, os empresários das pequenas e médias empresas a lidar com esta tensão, não é? Por um lado, eu não tenho capacidade financeira para experimentar, porque no final do mês eu tenho que pagar salários, portanto não posso estar, desculpa a expressão, a inventar, mas por outro lado reconheço a importância de estar à frente do mercado. Como é que eu giro esta tensão? Bom, o primeiro passo a primeira coisa é dar o primeiro passo. Se você continuar a pensar dessa forma, como falamos no início, você não vai sair do lugar e as outras empresas estão saindo do lugar. Então, você entender que por mais que seja doloroso, cansativo, que custe-lhe alguma coisa, seja tempo ou dinheiro, se você não fizer isso, você vai ficar para trás. E se você continuar a ficar para trás, você vai acabar saindo do mercado. Então, não é uma questão de opção, você precisa fazer. Esse é o primeiro ponto. A questão do como fazer é que a gente pode, talvez, ajustar um pouquinho. A gente não precisa dar um passo enorme, né? A gente pode fazer uma pequena inovação. Eu costumava dizer que, falava para os meus alunos, experimentem para a nossa próxima aula, quando você estiver vindo para a universidade, faça um caminho diferente. Ah, mas o caminho que eu faço é o mais eficiente de todos. É o mais rápido. Eu falei, pois é, mas experimente fazer um caminho diferente. Porque pode ser que num determinado dia você tenha acordado um pouco mais cedo e você não precisa fazer o caminho mais rápido. E você pode fazer o caminho mais bonito, o caminho mais agradável. E você sabendo disso, você pode falar assim, puxa, esse caminho é tão mais agradável, eu vou acordar cedo 10 minutos todos os dias porque esse caminho vale a pena. Eu começo meu dia mais energizado. Então, são pequenas coisas como essa que nós podemos fazer no nosso dia a dia da empresa também. Muitas vezes eu estou a pensar que estou fazendo dessa forma porque é a forma que sempre fiz, é porque considero que é a forma mais eficiente. Mas se você não faz de uma outra forma diferente, você não sabe o que você poderia ganhar com essa outra forma diferente. Então, não precisamos fazer uma coisa muito grande, que envolva muito dinheiro, que envolva muito tempo. Pensamos em pequenas coisas.
Ao invés de pensar em trocar um processo inteiro, pensamos em trocar um passo dentro daquele processo. E isso vai começar a criar um espírito de criatividade, um espírito de colaboração, porque quando você faz isso, você se sente energizado, você vai comentar com seu colega, puxa, eu fiz esse processo diferente, tive um prazer enorme em fazer isso, foi mais rápido, o cliente ficou mais satisfeito, foi mais barato. E aí você acaba por contagiar as pessoas com isso. Você se sente energizado e essa energia, essa sua motivação acaba por compartilhar, se espalhar pelas outras pessoas. Que recomendações é que tu farias a um gestor de uma PME para dar estes primeiros passos? Não é? Eu penso que o exemplo que tu deste acho que é espetacular, mas é muito romântico, é fora daquilo que é o enquadramento da PME, e tu tens um contacto com pequenas e médias empresas, saberás seguramente explicar-nos como é que podemos dar um primeiro passo enquanto gestores de PMEs, para poder dar este salto, mesmo que seja pouco a pouco, este salto de nada para alguma coisa, para depois criar pouco a pouco a cultura de inovação. O que eu costumo dizer é que nada melhor do que o exemplo, né? E o exemplo é fundamental para você criar, para você mudar a cultura e para você fazer algo diferente na cultura da sua empresa. É muito comum nas pequenas e médias empresas que o poder acabe por ficar muito centralizado, as decisões fiquem muito centralizadas. Um exercício maravilhoso que pode ser feito para os gestores e que vai acabar por contagiar a empresa muito rapidamente é experimentar a delegação. Algo que você sempre esteja acostumado a decidir baseado na informação que você recebe de 2 ou 3 colaboradores. Experimente num dia chamar esses 2 ou 3 colaboradores e falar assim, bom, essas aqui são as informações que nós temos, normalmente eu tomo essa decisão. Vamos experimentar hoje vocês tomarem essa decisão? Na hora que você faz isso, isso tem um poder tão grande, delegar, permitir as pessoas se sentirem donas do processo, donas da empresa, tomando a decisão importante para a empresa, porque elas sempre quiseram fazer aquilo. Mas, na maior parte das vezes, nós, gestores, nós, decisores, acabamos por achar que eles não têm capacidade para fazer isso. Então, quando nós fazemos isso, nós ganhamos de várias formas. A primeira é que nós vamos motivar os nossos colaboradores. A segunda é que, na medida que fazemos isso, na primeira vez nós vamos fazer isso junto com eles, na segunda vez eles vão fazer e vão trazer para a gente para nós concordarmos ou não. Na terceira vez nós vamos estar seguros e vamos deixar eles fazer sozinhos. O que nós ganhamos com isso enquanto gestores? Nós ganhamos o nosso principal ativo da humanidade hoje, que é tempo. Na medida que eu não preciso mais fazer aquela tarefa, que eu ganhei segurança o suficiente, que o meu time pode fazer aquilo, eu vou poder fazer com outra coisa. Então nós ganhamos multiplamente. Iniciamos um processo, motivamos a equipe. Como tu pegas no tema da inovação e traduzes isto para uma variável muito palpável, que é o tempo, e naturalmente que o tempo tem um impacto muito grande nos resultados. Só assim, em resumo, Márcio, para perceber se captei aqui algumas das ideias que tu partilhaste connosco relativamente à inovação para aumentar a competitividade. Inovar é fazer algo diferente, que cria naturalmente mais valor para a organização. A importância de olhar para o mercado e compreender qual é que é a velocidade de mudança do mercado. Se o mercado estiver a ir a uma velocidade mais rápida do que nós, é um risco muito grande que estamos a assumir. Isto por causa do tema que disseste, eu sempre fiz assim, porque é que eu hei de mudar? E é bom fazer essa comparação, não é? Qual é que é a velocidade de mudança do mercado e a minha velocidade de mudança, para perceber que estou a ficar para trás ou não. Em termos de barreiras, uma barreira que tu trouxeste de uma forma muito evidente é o medo de errar e trazer a solução de experimentar, mesmo que sejam pequenos passos, sobretudo para não ficar para trás, para não criar um espaço demasiadamente grande entre aquilo que outros concorrentes podem estar a fazer comparativamente com o que eu estou a fazer. Isto passa por pequenas inovações que possam trazer mais competitividade. É fundamental, mais uma vez, perceber o que é que o mercado está a fazer, o que é que os concorrentes estão a fazer, não só dentro do mercado onde eu atuo, mas quiçá também fora do mercado em que eu atuo, mercados mais adjacentes, olhando para os riscos e oportunidades que podem existir, dando o exemplo. E dar o exemplo, e eu gostei muito da forma como tu traduziste esses pequenos passos, descentralizando, delegando mais, para garantir que as pessoas têm não só mais autonomia, mas ficam também mais seguros, neste caso o gestor mais seguro, para poder continuar a delegar, ganhando tempo. E ganhando tempo, naturalmente, consegue tomar mais e melhores decisões que vão impactar, naturalmente, a sua competitividade. É mais ou menos isto, Márcio? Exatamente. Você falou um ponto muito importante que eu sou sempre uma pessoa muito positiva e muito otimista, então eu acabo falando das coisas boas, né? Mas a gente tem que lembrar que, num processo de inovação, existem as coisas que estão erradas. E a gente tem que estar muito preparado para isso. O que eu vou fazer quando der errado? Então, na medida que a gente consiga ter uma ideia do passo que eu estou dando, considere que seja positivo, acredite que vai dar certo, mas se prepare. Se isso aqui der errado, o que eu vou fazer? Vou fazer um processo diferente. Vou ter que produzir de novo. Produzir de uma forma diferente deu errado. Vou ter que produzir novamente. Eu vou me atrasar com a entrega que eu tenho comprometida com o meu cliente? Talvez isso seja catastrófico. E se isso acontecer, vai acabar por criar a cultura na empresa de quando erra, o problema é muito grande. Melhor não fazer isso novamente, nunca mais.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que, sim, ser positivo, mas a gente tem que estar preparado para caso algo dê errado. Então, se eu quero fazer um passo, quero fazer um processo de produção diferente nesse exemplo, e que pode ser que, se atrasar, eu me comprometo com o cliente, então vamos fazer diferente. Vamos produzir no nosso próprio processo atual e vamos produzir um pouquinho mais todos os dias durante 2 semanas, para a gente ter um estoque de segurança. E aí, depois de 2 semanas, aí sim fazemos o processo diferente. Se ele funcionar bem, ótimo. Se ele funcionar errado, a gente também não vai se atrasar. Então, ter esse tipo de preocupação e ter esse tipo de comprometimento com o time para que todos saibam que estão experimentando algo novo, que é fundamental para a empresa inovar, para conseguir ficar competitiva e tudo mais, todo mundo ter essa percepção, mas também que eles não vão ser crucificados caso hoje dê errado. Márcio, relativamente àquilo que tu partilhaste connosco, eu vou procurar fazer um resumo daquilo que eu entendi, pondo-me na posição de uma pequena e média empresa. Por um lado, inovar significa fazer algo diferente, criar valor também diferente, riqueza para a minha organização. Isto obriga a olhar para o mercado e compreender qual é que é a velocidade da mudança do meu mercado e mercados adjacentes. Se eu estiver a ir a uma velocidade menor do que o mercado, naturalmente que isto deve ser um sinal de alerta. Em termos de barreiras, aquilo que tu trouxeste foi a barreira do medo de errar e, portanto, a solução que eu percebi que recomendas é fazer experimentação. Começar a experimentar, ainda que sejam passos pequenos, para não ficar para trás. Pequenas inovações que permitam garantir maior competitividade, percebendo melhor o mercado, não só o mercado onde eu estou a atuar, mas eventualmente alguns mercados adjacentes, porque posso identificar riscos e oportunidades também de inovar aí mesmo, dando exemplo. E eu gostei muito da forma como depois traduziste isto para o tema de inovação interna. Se o gestor der o exemplo, nomeadamente na descentralização, delegar mais, pode criar uma cultura de maior autonomia e, criando maior autonomia, eu posso, enquanto gestor, ter mais tempo. Ter mais tempo significa que posso encontrar formas inovadoras de tornar a minha organização mais competitiva. Em resumo, eu penso que é um pouco isto que nós falamos, certo? Exatamente. A ideia é que a gente consiga usar o tempo da melhor forma possível, o tempo é o nosso principal ativo, e se conseguirmos fazer esse processo que não apenas ajuda a termos mais tempo, mas também motiva e energiza os nossos colaboradores, vai ser fundamental. Este tema que falaste sobre o que fazer quando errar, de facto é fundamental ter a coragem para assumir rapidamente que algumas coisas não vão correr bem, não só para corrigir, mas sobretudo para não penalizar e garantir que as equipas de facto continuam a apostar na inovação, não têm medo da penalização, mas também ter a capacidade de antecipar que algumas coisas não vão correr bem e o gestor poder ter alguns cenários para corrigir rapidamente. Isto permite-nos não só aprender, mas também a melhorar continuamente para conseguirmos mais competitividade. Dito isto, Márcio, muito obrigado uma vez mais pela tua participação no Voice Leadership e até breve. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer.